Paz do Senhor, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse curso Vida Abundante. Hoje nós vamos estudar o texto de Hebreus, capítulo 12, que possui uma lição muito interessante e muito importante para o nosso propósito aqui, que é a aplicação prática, que é a transformação do nosso viver no dia a dia, na nossa vida cotidiana. E o Evangelho é o poder nestes momentos também, nos momentos do dia a dia, nos momentos das nossas decisões. E vamos estudar o texto, passo a passo, os primeiros 3 versículos do capítulo 12. O texto inicia assim: Portanto, ou seja, no capítulo 11 de Hebreus, ele está falando sobre os heróis da fé, sobre aqueles que perseveraram em sua fé, mesmo diante das dificuldades. E aqui ele já inicia: portanto, por causa disso que foi dito, daqueles que venceram pela fé, daqueles que almejavam uma pátria celestial, também nós. Aí ele vem para o dia a dia, para o nosso cotidiano, ele vem para as nossas vidas, para a nossa aplicação. Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Ou seja, afastar tanto as coisas externas que impedem a vida de prosseguir, quanto os pensamentos e comportamentos internos que nos bloqueiam, pois esse é o significado da palavra. E também, o texto continua dizendo, o pecado que nos escraviza, que nos envolve. É essa palavra que fala de um exercício rígido de controle. Então, aqueles que vivem numa vida pecaminosa, no vício do pecado, este pecado exerce sobre ele um domínio rígido, um controle rígido. E é o que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo, que nós devemos nos afastar, nós devemos retirar do nosso caminho tanto aquilo que nos atrapalha, que nos provoca o bloqueio, quanto esse pecado que escraviza. E aí o texto continua: e corramos com perseverança. Essa palavra perseverança significa a capacidade de prosseguir mesmo diante de oposição, mesmo diante de adversidades. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, ou seja, o propósito da nossa vida, da nossa fé. Verso 2. De que maneira eu posso realizar tudo isso que foi dito no verso 1? Mantendo os olhos fitos em Jesus. Mantendo os olhos fixos, não se distraindo com o que é supérfluo e periférico, mas fixando os olhos em Jesus, que é o quê? Ele é o autor, ou seja, quem inicia, quem escreve, quem compõe, e quem possibilita que eu prossiga até o fim, consumando, ou seja, aperfeiçoando, porque é isso que significa, é aquele que inicia e é aquele que completa, que torna possível a conclusão com êxito. Então ele inicia a minha fé e é quem torna possível a conclusão dessa mesma fé com êxito, com vitória, com galardão. Então, aqueles que devem se livrar
do pecado e daquilo que os atrapalha também, não apenas o pecado, mas tudo que o bloqueia, tudo que atrapalha, pessoas que lhe atrapalham, devem realizar essa retirada disso que o atrapalha, fixando os olhos, firmando os olhos, olhando sem distrações para aquele que inicia e aperfeiçoa e finaliza a nossa fé. Então, só é possível realizar toda essa limpeza que atrapalha, que bloqueia, observando o exemplo de Jesus. E o texto vai seguir ainda, ele vai dar mais detalhes. Jesus, ou seja, ele, pela alegria que lhe fora proposta, e essa palavra que é traduzida por pela é a palavra ante. Então, Jesus, em troca da alegria proposta, e essa proposta aqui também é um existir posteriormente, ou seja, era algo que estava à sua espera. Então, Jesus, ele, em troca de uma alegria que já o esperava lá na frente, então ele já sabia o que aconteceria, o que ele faz? Ele suporta. Então, esse suportar é aquele mesmo, de suportar algo mesmo diante das dificuldades, aguentar algo. Então, por causa dessa alegria que já o esperava, ele suporta, apesar da oposição, ele suporta a cruz. E como ele suporta a cruz? Ele despreza a vergonha. Ou seja, ele despreza a vergonha, e essa vergonha não se trata de um ser envergonhado de falar em público, não, está falando da vergonha da humilhação, está falando da vergonha da zombaria. Então, por um propósito futuro, olha só, o propósito, qual é o propósito daquele que suporta o sofrimento? Porque só é possível suportar o sofrimento se há um propósito futuro à sua espera. Por isso é importante a crença de que Jesus volta, de que existe uma recompensa maior, né, como Paulo diz, né, que as momentâneas, as leves e momentâneas tribulações não são capazes, né, de chegar aos pés, são pequenininhas em comparação com aquilo que nós receberemos. Então, o próprio Jesus, é o que o texto está nos aconselhando, o próprio Jesus suportou o seu sofrimento tendo em vista esta alegria futura. Então, é desta forma que ele também nos ensina, nós devemos olhar esse exemplo e entender as motivações de Jesus suportando a cruz. Ele despreza a vergonha, ou seja, ele faz um trabalho, ele desenvolve um pensamento, uma estrutura mental para desprezar aquilo que estava acontecendo, para não ficar com os olhos fixos na humilhação, mas os olhos dele estavam fixos no que viria após, na alegria do porvir. E é por isso que os nossos olhos também precisam estar fitos, precisam estar fixos em Jesus, porque Jesus, além de ser o nosso presente, ele também é o nosso futuro, é aquele que há de vir, é aquele que foi preparar lugar. Por isso que este trabalho de pensar com a certeza, obviamente, no retorno de Jesus, nas glórias que estão sendo preparadas, que foram preparadas, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,18 que é um consolo. Então, é dessa maneira. Desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus, recebeu a recompensa. E aí o verso 3. Pensem bem.
Isso aqui é interessante, esse pensem bem. Esse pensar, o significado desse pensar é ter um pensamento aprofundado a respeito. É pensar de maneira profunda e completa. Porque aqueles que deixam de pensar dessa maneira, eles acabam se perdendo em pensamentos que não são aprofundados o suficiente. Eles são aceitáveis de maneira rasa. E Paulo vai tratar disso muito bem em Romanos 1:21. Olha só o que acontece com aqueles que não pensam de maneira aprofundada. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Tornaram-se sem aprofundamento. Ele aplica o mesmo termo aqui, que é utilizado nesse pensem bem. Eles deixaram de pensar bem. Por isso que as pessoas que não meditam bem na palavra, elas se perdem em qualquer vento de doutrina, em qualquer palavra proferida por qualquer pessoa, porque ela não está preparada. E o coração insensato deles obscureceu-se. Por isso, o propósito desse projeto Vida Abundante é fazer com que nós pensemos bem no Evangelho. Então, o escritor continua: pensem bem, pensem com profundidade, pensem com calma, pensem de maneira completa naquele que suportou tal oposição. Essa oposição é uma oposição verbal de maneira enfática. É uma oposição física de maneira enfática, porque Jesus suportou a oposição tanto dos seus inimigos que tinham inveja, quanto daqueles que diziam que criam em sua palavra. Mas ele suportou tal oposição desses pecadores contra si mesmo. Por que nós devemos realizar todo este trabalho dito no verso 1, dito no verso 2 e no verso 3? Para que vocês, finalzinho do verso 3, não se cansem nem se desanimem. Não se cansem, para que vocês não percam as forças, para que vocês não venham a entrar num estágio de uma enfermidade que vai tirando as forças, minando as forças aos poucos. E literalmente falando, essa palavra é ficar cansado na alma, ficar cansado no espírito, um espírito cansado. E temos observado muitas pessoas cansadas no espírito, pessoas cansadas na caminhada, pessoas que já não têm mais forças de onde tirar, porque elas de fato não sabem de onde de fato provém a verdadeira força, porque não pensam com profundidade sobre nada. Elas desconhecem a palavra daquele a quem elas acreditam que é o Salvador de suas vidas. Então, qualquer palavra que é atribuída à boca do Salvador, que elas acreditam, elas creem nas palavras, mesmo que sejam falsas, porque elas não conhecem aquilo que o próprio Salvador disse. E ele continua: nem se cansem, nem se desanimem. Essa palavra também, desanimem, é um cansaço tão intenso que a pessoa corre o perigo de desmaiar de cansaço. Sabe aquele cansaço quando a pessoa fica muito tempo sem dormir e trabalha muito, desgasta muito o físico e ela não vê a hora de se deitar e a sua mente está tão cansada fisicamente que ela teme até mesmo desmaiar de cansaço.
O escritor aos Hebreus disse que precisamos meditar assim, dessa forma, para que nós não venhamos a chegar nesse estágio de cansaço da alma, desse estágio de desânimo, de esgotamento, de falta de vontade. E nos últimos dias, muitos estariam assim, dessa maneira. Então aqui está a importância de meditarmos, de pensarmos bem, de pensarmos completamente e com profundidade nessa palavra. Deus abençoe e até a próxima aula.